Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor, vamos mudar de posição. Lucas capítulo 2. Lucas 2, a partir do versículo 21, nós vamos ler até o versículo 38. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, ou a redenção de Israel. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Seja abençoada agora, ó Deus, a tua palavra, Deus Santo, e usa-a para falar conosco, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, porque acima de tudo tu magnificaste o teu nome e a tua palavra. Fala agora ao nosso coração, Senhor, e nós te ouviremos. Deus, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para a tua glória, para a edificação da tua igreja. E todo o povo do Senhor diga amém. Amém. Podem sentar. Desde o dia 1º de dezembro, eu tenho trazido para a igreja reflexões sobre o Natal, aproveitando o período chamado Advento, o período que compreende os 4 domingos, do dia 30 de novembro até o Natal. Na última quarta-feira, eu preguei uma mensagem em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, com o título Natal, o princípio da entrega. Naquela noite eu comecei dizendo que o Natal é o triunfo da alegria, destacando o fato de que os magos ou os sábios astrólogos ouviram a boa nova, ouviram a notícia da chegada de Jesus, o novo rei, e ficaram
grandemente, tremendamente alegres, como nos conta Mateus. Natal é, assim, o triunfo da alegria. Mas o Natal é também o triunfo da humildade. Vemos ali, com a narrativa bíblica, que Jesus nasceu na menor cidade de Judá, chamada Belém, como nos diz a profecia de Miqueias no capítulo 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para prefigurar ou para figurar dentre milhares de Judá. Mas além disso, olhando pela ótica do Evangelho de Lucas, nós sabemos que Jesus nasceu num coxo, num comedouro ou numa manjedoura, um lugar dos animais comerem, em uma estrebaria. No versículo 11 de Mateus, capítulo 2, Jesus estava então em casa com seus pais. Ele havia deixado a maternidora, né, a mistura de maternidade com manjedoura, e ele veio para casa. E então começou a receber visitas. E as visitas, como normalmente nós vemos que acontece, elas traziam presentes. E a narrativa descreve quais foram os presentes que os magos ou sábios astrólogos entregaram para o menino rei, o Senhor Jesus. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Eu não vou falar a respeito do significado desses presentes que foram trazidos para Jesus. Mas naquela noite, quarta-feira passada, eu lembrava para a igreja, para os irmãos, que culturalmente em nossa sociedade o Natal costuma ser caracterizado pela troca de presentes. Mas naquele primeiro Natal em Belém da Judéia, não foi assim. Não foi uma ocasião marcada pela pura troca. Aqueles magos ou sábios astrólogos que tinham vindo do Extremo Oriente, seguindo uma estrela, conforme lhes foram indicados, conforme a intuição e a pesquisa deles na história, eles que representavam todas as pessoas, em todos os lugares, eles não trocaram nada. Porque com Deus não se troca. Com Deus se entrega, se doa, se dá. Então, por causa disso, nós podemos dizer que além de ser o triunfo da alegria, além de ser o triunfo da humildade, o Natal é, dentre outras coisas, o triunfo da entrega. E lembramos assim tudo que eles deram o seu tempo, eles deram sacrifício, eles deram bens, eles deram adoração, eles deram coração para o Salvador. Hoje, meus irmãos, ao ensejo do batismo nas águas, eu quero olhar para esse texto que li com vocês, de Lucas 2, versículo 21 ao 38, a fim de vermos que o Natal é também o triunfo da salvação. O título Salvador, assim como os termos correlatos salvar e salvação, eles compõem um importante tema do Evangelho de Lucas. Se você tiver a oportunidade de dar uma olhadinha no texto, volte as páginas até o capítulo 1 e o versículo 47, onde aparece o título Salvador. Lucas 1, 47, Salvador. Vai precisar ser um pouquinho ágil agora com a sua Bíblia, tá bem? Então, Lucas 1, 47, Salvador. Lucas 1, 69, salvação. Lucas 2, 30, 2:11, Salvador. Lucas 2:30, salvação. Está me acompanhando? É na velocidade dos meninos, gente.
Na velocidade 2, vamos lá, rapidinho. É só passar o olhar. É só para que você possa confirmar o que eu acabei de dizer, que esse tema da salvação, ou o título Salvador e os seus correlatos, os termos correlatos salvar e salvação, eles representam, eles compõem um importante tema do Evangelho. Eu estou dando para vocês referência bíblica para mostrar isso em Lucas. Lucas 1, 47, Salvador, 1, 69, salvação, 1, 72, libertar, com o sentido de salvar. 1,77, ainda estamos no 1. Tudo bem até aqui? 1,77, salvação, confirmado? Apareceram essas expressões aí? Então vamos para o 2 agora. 2,11, Salvador. 2,30, salvação. Tudo bem? Passou a olhar? Vamos para o 7, 7,50. Jesus com aquela mulher que ungiu os seus pés, no versículo 50 é a conclusão do capítulo 7, e o que Jesus diz para aquela mulher? A sua fé salvou. Mais uma vez aqui a expressão, o verbo salvar no passado, salvou. E agora vamos para o capítulo 19. Quem se lembra o que tem lá no capítulo 19 de Lucas? A história de quem? Zaqueu. Então, Lucas 19, versículos 9 e 10. Finalizando a narrativa aí da experiência de Zaqueu, quando Jesus o convida para entrar na sua casa, Jesus entrar na casa de Zaqueu. Então Jesus lhe disse, o que Jesus disse para ele, para Zaqueu? Hoje houve salvação nesta casa, aleluia. E no versículo 10, porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Ele veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Voltemos então para nosso texto base da mensagem. Então, meus irmãos, nos dias de glória do Império Romano, os imperadores comumente atribuíam a si mesmos os títulos de soberano, alguns se consideravam a própria divindade, e também o título de Salvador. Então, os imperadores, nos tempos gloriosos do Império Romano, eles atribuíam a si mesmos o título de Salvador. Mas o Deus do universo, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Israel, ele insiste em que ele é o único Salvador, como foi dito por boca do profeta Isaías, lá no capítulo 43, no versículo 3, onde diz a palavra: eu sou o Senhor, o seu Salvador. E ainda, capítulo 45, versículo 21, não há outro Deus além de mim, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que criou todas as coisas, o Criador do mundo, o Deus que estabeleceu os limites e as nações, ele insiste em defender, em afirmar que ele é o único Salvador e além dele não há outro. Chegamos então a Lucas, capítulo 2, e do versículo 8 ao versículo 20, por ocasião do nascimento de Jesus, o anjo do Senhor apareceu a alguns pastores de ovelhas, quando estes estavam nos campos com seus rebanhos,
O anjo então anunciou-lhes que o Salvador, que é Cristo, havia nascido, versículos 8 a 11. O anjo lhes deu alguns sinais. Eles então, os pastores, saíram de lá, dos campos onde estavam, saíram orientados pelo anjo e foram direto para o lugar onde estava a maternidora ou a manjedoura com o menino rei, com o menino Jesus, o Salvador. Então Lucas está dizendo que o Deus de Israel, o único Salvador da humanidade, ele acabou de chegar ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho. Veja o versículo 11 que diz, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salvador veio ao mundo, o Salvador chegou ao mundo, meus irmãos. Vamos então olhar para o nosso texto base da mensagem, agora. Como determinava a lei de Israel, em Levítico, no capítulo 12, toda criança do sexo masculino deveria ser circuncidada ao 8º dia. Jesus, sendo um menino judeu, ele também foi circuncidado. Deram-lhe após a circuncisão ao 8º dia, deram-lhe o nome de Jesus. O nome que foi determinado pelo anjo Gabriel, quando apareceu para José e Maria. A lei judaica também exigia que após o nascimento de um menino, sua mãe fosse considerada impura durante 7 dias e ficasse em casa por mais 33 dias, depois dos quais, então no 40º, 7 mais 33, no 40º dia, fosse feito um sacrifício de purificação, fosse oferecido a Deus um sacrifício de purificação. É disso que Lucas está tratando aqui, e eu quero rapidamente olhar com você, Levítico 12, por favor, deixe marcado o nosso texto, e vamos lá a Levítico. Versículos 12, de 1 a 8, Lucas coloca tudo ali no pacote, nesse início da sua narrativa, a circuncisão de Jesus, a purificação de Maria, o sacrifício de 2 pombinhos, por conta da condição deles, que eram pessoas humildes. Lucas 12, a lei trata da purificação da mulher depois do parto. O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber, estou lendo Levítico 12, agora versículo 2, se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação ficará impura, e no 8º dia o menino será circuncidado. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação, depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Não me pergunte por que as meninas eram em dobro o trabalho de purificação. Menino 1 semana, meninas 2 semanas, menino 33 dias, meninas 66 dias, eu não sei por quê. Mas é o que está escrito na lei. 6.
E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará o sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo de seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará purificada ou pura. Maravilha, voltemos lá para Lucas 2. Muito bem. Então, depois de observados os 8 dias do nascimento do menino para a sua circuncisão, observada a semana de 7 dias, depois mais 33 dias, completando 40, então no 40º, ela poderia se deslocar para Jerusalém. Porque isso só poderia ser feito em Jerusalém e, portanto, no caso ali, nos dias de José e Maria, exigia um deslocamento, uma jornada de 10 quilômetros. Se fosse a pé, com certeza, 10 quilômetros daria aí 1h30, 2 horas, talvez mais. Um pouco mais ou um pouco menos, a pé ou a cavalo. Hoje em dia, 30, 45 minutos de ônibus ou de táxi. Mas a verdade, versículo 4 diz que também eles foram para a cidade para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, por conta da simplicidade, por conta da condição econômica da família de Jesus. José e Maria eram 2 pessoas de posses bem pequenas. Embora Lucas mencione os dias da purificação deles no versículo 22, apenas Maria precisava ser purificada. Lembra o que nós lemos lá em Levíticos 12? Era a mulher que deveria ser purificada e não o seu filho. A lei não mencionava a necessidade de purificação da criança. E o sacrifício respeitava a condição econômica. Mas tem algo mais. A lei exigia, meus irmãos, que o primogênito fosse redimido ou resgatado. E Lucas fala disso aqui também. Ele está mencionando isso, Êxodo capítulo 13, que fala a respeito do resgate dos primogênitos. Todos os primogênitos, tanto dos seres humanos quanto dos animais, o primeiro filho era do Senhor, pertencia ao Senhor. E então, esses primogênitos eram resgatados, consagrados a Deus, e precisavam ser resgatados. Isso era expresso pelo sacrifício do primogênito dos animais, pelo pagamento de uma taxa do equivalente a 5 ciclos, em nome da criança, quando esta completasse 1 mês de vida. Onde é que está isso, pastor? Isso está lá em Êxodo, no capítulo 13. Lucas está tratando disso aí. Rapidamente, por favor. Êxodo, capítulo 13. Vou dar uma outra referência, só para você anotar, você que gosta de anotar. Números também, capítulo 18, versículos 15 e 16. Êxodo 13, versículo 13, mas eu vou ler o 12 também.
Ele diz assim: vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho, homem, que nascer, e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. E aí, versículo 13: porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Todo primogênito do homem precisava ser resgatado, então era feito um sacrifício, era pago um valor para resgate desse primogênito. Dessa maneira, meus irmãos, então podemos voltar para Lucas 2. Dessa maneira, todas as exigências da lei foram observadas. Todas as exigências da lei foram cumpridas também a respeito do menino Jesus, a respeito do Salvador. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4 e versículo 4, ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Glória a Deus. Então Lucas está descrevendo para nós aqui que todas as observâncias a respeito da lei, no tocante, no que tange ao menino Jesus, ao Salvador, todas as exigências foram cumpridas, foram atendidas. A narrativa, então, de Lucas, ela volta o seu foco, em seguida, para as reações de duas pessoas ao verem a criança, começando por Simeão. Versículos 25 em diante. Glória a Deus, já entendemos aqui a questão da circuncisão, a questão da purificação da mãe, da purificação de Maria, a questão do resgate do primogênito, o sacrifício que foi oferecido, por que foi oferecido. Então vamos agora voltar a nossa atenção, voltar nosso foco para Simeão, a partir do versículo 25. Simeão era um israelita piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem piedoso, um israelita que esperava, que aguardava a consolação de Deus para Israel, ou o livramento que Deus havia prometido para Israel, como diz Isaías no capítulo 41 e também no capítulo 61, versículo 2. Deus trazendo promessa, Deus trazendo esperança para o seu povo de que iria trazer salvação, de que iria trazer livramento. Sendo este, portanto, Simeão um profeta, Deus, pelo seu Espírito, havia prometido para ele que ele não morreria antes de ver a chegada do Messias. Isso a gente vê nos versículos 25 e 26. Ele tinha, portanto, essa expectativa de que ele não passaria dessa para melhor, ele não passaria da morte para a vida sem ver a chegada do Salvador. Inspirado então pelo Espírito Santo, de que havia chegado a hora, havia chegado o momento, Simeão foi ao templo, e era exatamente o dia da apresentação do menino Jesus, o Messias. Então Simeão tomou o menino nos braços e expressou tanto sua gratidão e louvor, quanto também sua prontidão para a morte. Ele disse: agora eu já posso morrer, agora os meus olhos já viram o rei, os meus olhos já contemplaram
a salvação, porque contemplaram o Salvador. Isto era, meus irmãos, um sinal, um testemunho de que a promessa de Deus para Israel, a promessa de Deus para o seu povo e a promessa de Deus para Simeão havia se cumprido. Queridos, Simeão viu a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus ao mundo, como a chegada de um Salvador para todos os povos, e não apenas para os judeus. Nós temos então aqui a primeira menção à promessa divina de redenção universal, de conformidade com as Escrituras do Antigo Testamento, como nós lemos lá no Salmo 98, versículos 2 a 4, lembrem? Aclamem ao Senhor, cantem com júbilo, cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua salvação foi manifestada às nações, a sua manifestação se tornou notória a todos os povos, celebrem, cantem com júbilo. Isaías também, 49, versículo 6, também fala disso, de uma luz, da luz que brilhou para os gentios. Aquele menino que Simeão tomou nos braços, meus irmãos, era o Salvador que Deus havia prometido. Então vejamos como que Simeão louvou ao Senhor, versículos 28 a 32. Esse cântico tem sido chamado de Nunc Dimittis, numa expressão do latim que significa: agora pode despedir. Eu já estou pronto, Senhor. Meus olhos já viram o que precisavam ver. Agora pode me levar. Ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Bendito seja o Senhor. Senhor, nosso Deus, agora podes despedir, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Irmãos e irmãs queridos, não há nada mais precioso na vida de uma pessoa, nada mais precioso na vida de um ser humano, nada mais precioso na vida de um homem, de uma mulher, seja ele um idoso, seja ele um adulto, seja ele um jovem, um adolescente, não há nada mais precioso na vida de um ser humano que ver Jesus, que encontrar-se com Jesus. Nada é mais importante, nada é mais desejado, nada é mais esperado, nenhuma riqueza, nenhuma glória, nenhuma pessoa, nada, ninguém. Ver o Cristo, receber Jesus, crer em Jesus, confessar Jesus Cristo como Salvador, é o alvo máximo para todo ser humano. E então, depois disso, estamos preparados para morrer. Por isso o salmista encorajou no Salmo 98, celebre, cante, exalte, adore, grite de alegria, pois a salvação de Deus chegou no mundo. Qual é o testemunho que o Simeão dá no versículo 30? O que ele diz que aconteceu com ele? Os meus olhos já viram a tua salvação. Eu contemplei com os meus próprios olhos. Ele fez mais do que apenas contemplar com os olhos. Ele tomou o menino nos seus braços. Ele embalou, ele acalentou, ele admirou o menino nos seus próprios braços, meus irmãos. Os meus olhos já viram a tua salvação. Essa frase significa que o menino que traria à humanidade a salvação de Deus havia chegado no mundo, estava ali. O substantivo abstrato salvação está relacionado com o Salvador. Lembra que nós lemos lá no versículo 11,
os anjos anunciaram aos pastores é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este Salvador, que é Cristo o Senhor, trouxe a salvação para os homens, trouxe a salvação para a humanidade. Jesus é o Salvador pessoal que todo homem precisa, que toda mulher precisa, que todo pecador precisa desesperadamente. Aquele que nasceu na cidade de Davi, Belém, há pouco mais de 2000 anos, meus irmãos, é aquele que trouxe e que traz salvação para a humanidade. Versículo 31, salvação essa, a qual preparaste diante de todos os povos. Conforme já havia sido dito no versículo 10, o anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, e essa boa notícia de grande alegria será não só para vocês, não só para os judeus, ela será para todo o povo, ela será para todos os povos, ela será para todas as nações. Chegou até nós essa palavra, chegou até nós essa boa notícia, aleluia! Por isso nós estamos essa manhã aqui pregando para Ele, aleluia! Trago boa notícia. Essa notícia se refere, essa boa nova se refere, essa salvação se refere, respectivamente, aos gentios e a Israel. Ambos, Israel e as nações, experimentarão a salvação do Senhor, não como meros espectadores, mas como beneficiários da grande salvação que Deus trouxe ao mundo, que Deus realizou. Versículo 32, luz aos gentios, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Irmãos, Deus prometeu enviar o seu servo Jesus, o qual não somente restauraria Israel, ele seria luz para os gentios, luz para que você e eu pudéssemos também experimentar, conhecer a sua salvação, que se estenderia até os confins da terra, como profetizado por Isaías, no capítulo 49, versículo 6. E eu estou me preparando para concluir. Jesus é aquele que cumpre essa profecia de Isaías. A glória de Israel, mencionada aqui, a glória do teu povo Israel, mencionada no versículo 32, é a sua salvação. Uma vez que essa salvação é para todas as pessoas, de todas as nações, ela, a glória, a salvação, brilhará e se estenderá sobre cada nação e sobre cada pessoa, por meio da pregação do Evangelho. Mas não de modo automático. Então, porque Jesus nasceu neste mundo, Ele é o Salvador que Deus enviou para a humanidade, então, automaticamente, todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as eras, estão automaticamente salvas? Não, isso seria universalismo. Nós não cremos em universalismo. Rapidamente, Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé foram a Antioquia, em sua primeira viagem missionária.
Eles são enviados para a missão em Chipre e depois eles testemunham em Antioquia a partir do versículo 16. E Paulo, ele lança a mão do texto de Isaías 49, versículo 6, citado aqui em Lucas 2 por Simeão, de que aquele menino era luz, a vinda daquele menino representava luz para os gentios e glória para o seu povo, Israel, porque o propósito de Deus era alcançar pessoas de todas as nações do mundo. Quando Paulo prega isso, os judeus enciumados começam a questionar Paulo e a tentar desacreditar a sua pregação. Então, no capítulo 13, nos versículos 47 e 48, vou ler o 46 também. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram o seguinte: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz para os gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Então, ele lança a mão de Isaías 49, 6. E versículo 48. Os gentios ouvindo isso, como é que eles reagiram? Se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E o que aconteceu? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A salvação é anunciada, a salvação é pregada. Deus quer salvar pessoas de todas as nações, mas todas as pessoas não serão salvas, porque nem todas elas irão crer. Mas a todos os que crerem e receberem Jesus como seu Senhor, esses serão declarados, esses serão feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, a busca pelos gentios não é assunto exclusivo do Novo Testamento, como vimos, como mencionamos Isaías 49, 6, o Salmo 98. Mas há outras passagens do Antigo Testamento que falam a respeito disso. Deus oficializa, ou seja, Deus determina que tanto judeus quanto gentios recebam a vida eterna. Mas isto acontece mediante a fé nele. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Foi isso que aconteceu, isso que tem acontecido com milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Isso que aconteceu com vocês que passaram pelas águas hoje e sepultaram a velha natureza de vocês no batismo, porque creram depois de ouvir a mensagem do Evangelho e receberam e confessaram Jesus Cristo como Senhor da vida de vocês. A salvação, meus irmãos, é universal, mas não é automática. Ela alcança todos aqueles que creem. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso, celebremos, cantemos ao Senhor, porque o Salvador veio ao mundo, a salvação de Deus se manifestou neste mundo. E todo aquele que nele crê, não perecerá, mas receberá a vida eterna. E se você entrou aqui nesta manhã e você ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor, você ainda não o confessou, não vá embora sem tomar essa decisão na sua vida. A salvação veio ao mundo. O Natal é o triunfo da salvação. A salvação de Deus veio ao mundo. Jesus Cristo ainda quer salvar pessoas. E há pessoas aqui nesta manhã. Você sabe disso, que Deus te escolheu, você sabe que Deus destinou você
para ser um salvo, porque você é um escolhido. E você só tem que reconhecer e confessar isso. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos curvar a nossa cabeça. Por favor, vamos preparar aqui para chamar os irmãos. Eles tiram para tirar a foto. Senhor, muito obrigado por esta manhã festiva, pela celebração na Tua presença diante do Teu altar. Somos testemunhas do milagre da salvação, somos testemunhas da Tua bênção na vida desses queridos irmãos, Senhor. Que alegria, Senhor, fazer parte desta data marcante nas suas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. E que haja, Senhor, salvação nesta casa, neste dia. Que pessoas possam entregar-se a Ti, possam render-se a Ti, possam reconhecê-lo e confessá-lo como seu único Salvador, como esses queridos aqui o fizeram. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos então entregar